Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais um dia nos consagramos a estudar o livro Opinião Espírita, comigo, André Luiz Querini Vilar. O livro Opinião Espírita, recebido pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por Emmanuel e por André Luiz. Agradeço à TV, a Caminho da Luz, e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, pela oportunidade que estão me dando de estudar e apresentar esta obra pela TV A Caminho da Luz. Que o nosso estudo de hoje, que o nosso encontro de hoje possa ter o acompanhamento, a direção dos bons espíritos que se fazem conosco no estúdio neste momento. O livro Opinião Espírita, começaremos hoje, veremos hoje o capítulo 45, o Livro dos Médiuns. É número ímpar, portanto, recebido por Valdo Vieira, ditado pelo espírito de André Luiz. Este capítulo, ele utilizou como texto base o Livro dos Médiuns, o segundo livro que compõe a codificação kardeciana. Então, recorrendo ao Livro dos Médiuns, ele utilizou a introdução. Eu não vou estudar a introdução toda pelo nosso tempo e pelo tamanho da introdução. Exigiria profundidade, análise e não ver superficialmente. Então, eu vou ver alguns pontos da introdução do Livro dos Médiuns, mas eu convido a todos que estão me acompanhando de casa para que possam pegar o livro físico ou o livro virtual e estudar na íntegra este maravilhoso material deixado por Allan Kardec. Diz-nos o codificador na introdução: diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. O Livro dos Médiuns é o laboratório que Allan Kardec se utilizou para falar sobre a mediunidade, para dar cidadania aos médiuns, para nos mostrar que mediunidade não é nada de extraordinário ou de sobrenatural, faz parte da nossa própria natureza íntima, que a mediunidade de ver, de ouvir, de sentir, de incorporar, no caso a psicofonia, a psicografia, em que a espiritualidade nos diz que existe uma gama de tipos de psicografia, nós podemos perceber claramente por aqui, ficar patente, que esta obra veio para prevenir-nos do modo de usar a mediunidade, o modo de utilizar na via prática, porque mediunidade não é teoria, tanto quanto paternidade não é teoria, maternidade não é teoria. Tudo é a prática que nos dá. A mediunidade é a mesma coisa. Ah, como é que eu me torno um bom médium? Me exercitando. Indo atrás. Correndo, estudando, praticando. Ainda errando. Ainda cometendo equívocos. Porque o mundo que vivemos é difícil. E somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos ainda. Então a mediunidade em nós, ela está em estado rudimentar. Aquela sensação, aquela aproximação dos espíritos, aquela idealização nossa com um plano maior, ainda não é um diálogo fidedigno como foi em Chico Xavier, como foi em grandes médiuns. Ainda não é. Um dia será. Mas a nossa ligação é a mesma quando pegamos o WhatsApp, o Messenger, o Instagram e fazemos uma ligação em que dependemos da internet. Às vezes estamos num lugar, ou mesmo via normal, às vezes estamos num lugar, a internet não está bem, o sinal não está bem e a ligação ela é truncada.
eu não consigo ouvir, eu não consigo falar, outra pessoa não entende o que eu estou falando. A mediunidade, no nosso caso, ainda é truncada. Ainda está sujeita a essas dificuldades na comunicação. Continua o professor Allan Kardec. Muito natural o desejo dos que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Esta obra destina-se-lhes facilitar isso, permitindo-lhes aproveitar os frutos de nossos longos e laboriosos estudos. Pois bem, errado andaria quem julgasse que para tornar-se perito no assunto, bastaria aprender a pôr os dedos numa mesa para fazê-la girar, ou pegar um lápis para escrever. Mediunidade é uma ciência por detrás, não tem a ciência da computação? Às vezes eu vejo aquele site bonito, tem uma programação por detrás. Não tem uma ciência nos automóveis para que ele ande, para que ele funcione, para que ele execute as suas funções? Não tem uma ciência por detrás da aviação, uma ciência por detrás da medicina, uma ciência por detrás da robótica? A mediunidade também é uma ciência. E não se aprende mediunidade apenas dizendo assim, eu sou médium. Grande coisa, eu sou motorista, mas não quer dizer que eu sei como é que funciona o carro. Eu sou um piloto de avião, mas não quer dizer que eu sei como arrumar o avião. Eu sei mexer, eu sei navegar na internet, mas não quer dizer que eu entendo de programação. Então, a mediunidade, as pessoas julgam superficialmente, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, pega a palestra pela metade, não compreende o que é mediunidade, acha que é assim, olha, eu estou aqui, podem escrever por mim, minhas mãos estão aqui, eu estou aqui, pode dizer o que quiser por mim, pronto. Não é assim que funciona. Não é desse modo que funciona. Então, nós temos que estudar a mediunidade por resto da nossa existência. E continuaremos estudando-a no mundo maior. Porque o estudo não para. O estudo não cessa. O conhecimento não é adquirido todo ele aqui. Muito pelo contrário. André Luiz veio e nos trouxe outras obras por Chico Xavier, como Nos Domínios da Mediunidade. Eu e o meu pai estudou aqui no canal. Mecanismos da mediunidade, Desobsessão e outras obras por diferentes médiuns que ampliam a base deixada pelo extraordinário codificador Allan Kardec. Mas o nosso conhecimento de mediunidade é um conhecimento raso. É um conhecimento que estamos estudando. A mediunidade é um laboratório divino. É um laboratório invisível para os nossos olhos e para as nossas percepções ainda. Diz André Luiz em uma de suas obras que nós temos a percepção de 1/8 do que se passa ao nosso lado. Os outros 7/8 nós desconhecemos. Então, com a mediunidade é a mesma coisa. São camadas que compõem o nosso planeta. De uma camada para outra, nem sempre eu sei o que a outra está fazendo. Nem sempre eu vejo, nem sempre eu sinto, nem sempre eu ouço, nem sempre eu percebo. E assim é a evolução. O superior enxerga o inferior, mas o inferior nem sempre nota a presença do superior. Lógico que estamos falando aqui no quesito moral, no quesito da elevação da moralidade. Continua Allan Kardec. Igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal infalível para fazer médiuns, embora cada qual já traga em si mesmo os germes das qualidades necessárias. Essas qualidades se apresentam em graus diversos e seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana.
Não fazemos poetas, nem pintores ou músicos com as regras dessas artes, que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. Sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade, em quem a possui, segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Mas não é esse o nosso único objetivo. Então nós percebemos que neste preâmbulo que o codificador nos passa, ele nos mostra, e aí vem André Luiz e confirma o que Allan Kardec nos trouxe, que essas ligações entre as partes envolvidas com a mediunidade, nós sabemos que a mediunidade é pensamento a pensamento, e nem sempre o espírito benfeitor ou o obsessor estão próximos de mim. Então eu posso estar ligado a espíritos numa esfera superior, que pelo meu pensamento e pelo pensamento dele estamos próximos. Da mesma forma, a telefonia. Eu estou em Itapira, posso conversar com amigos em Portugal, fazendo videochamadas, fazendo ligações, estando a 10 mil quilômetros de distância, 8 mil quilômetros de distância. Tem pessoas que acompanham o nosso evangelho diariamente, como Walter, do Japão, que está do outro lado. Aqui para nós é noite, quando fazemos o evangelho, para ele é o início de mais um dia. Então, o espírito não precisa estar do nosso lado. É pensamento a pensamento. Só que existem os meandros, os caminhos, que nós ainda desconhecemos. Mas que aos pouquinhos o véu vem sendo descortinado conforme o nosso grau de entendimento. Não adianta também, igual dizia Jesus, eu pegar um colar de pérolas e lançar aos porcos. Eles vão olhar, tentar comer, não vão conseguir, vão pisotear. Então a verdade ela vai vindo gradativa. Neste particular, nós vamos adentrar propriamente no capítulo 45 do livro Opinião Espírita. Diz André Luiz: muitos referiam-se à justiça, mas apenas Moisés logrou expressá-la junto aos homens. Muitos sentiam a necessidade do amor, por único recurso de sustentação da concórdia e da fraternidade entre as criaturas. Entretanto, somente Jesus conseguiu exemplificá-la na Terra. Então aqui nós vemos André Luiz falar de Moisés, a qual cremos ser a primeira revelação, trazendo-nos as leis divinas por meio do decálogo, honrar a Deus, honrar ao pai, a mãe, não fazer isto, não fazer aquilo. São 10 itens simplificados para o nosso dia a dia. Itens que já têm 3.500 anos. Não é novidade para nenhum de nós. Ele diz que Moisés logrou expressá-lo junto aos homens, teve coragem. Lembremos que Moisés estava dirigindo um povo que há séculos estava cativo dos egípcios. Então o sentimento de revolta, o sentimento de amargura, o sentimento de guerrilha estava muito firme, estava muito presente nas ações, nos pensamentos, nas atitudes, no comportamento daqueles personagens. E ele fala também de Jesus, que para nós é a segunda revelação. É a personificação do nosso governador espiritual em nossos meios, deixando para nós a lei de justiça, de amor e de caridade na sua aplicabilidade, sendo ele próprio o maior referencial e expoente. Ele não ensinou a amar, ele amou. Ele não ensinou a perdoar, ele perdoou. Ou melhor, intercedeu o perdão por nós, humanidade. Ele não ensinou a praticar a caridade, ele foi a caridade em pessoa. Ele foi a página viva do Evangelho. Por isso que a sua mensagem foi portentosa, ao ponto de marcar uma época, antes e depois do seu advento. Não tinha nobreza de títulos, não veio de uma casa pomposa, não representava muita coisa frente
aos galileus, frente aos hebreus, frente aos romanos, e mesmo assim começou com 12, e hoje são bilhões no mundo, que imperfeitamente ou perfeitamente, cada um analisa como julga, segue os seus preceitos. Então, ele teve a coragem de vir. Ele não necessitaria vir. Ele não tinha compromissos kármicos, débitos, expiações. Ele veio por amor a nós. Por amor à obra que ele auxiliou na idealização, na plasmagem da forma fisiológica do nosso planeta, biológica do nosso planeta, química do nosso planeta, física. Nós não estamos falando de um homem vulgar. Nós não estamos falando de um André que não representa nada. Não estamos falando de mim que pouco represento e valho na evolução coletiva. Nós estamos falando de uma pessoa, de uma entidade veneranda, com responsabilidades que fogem, pelo menos a mim, à compreensão. Ele não tem deveres, olha, é final de semana ir jogar um carteado com os amigos, durante a semana jogar dominó. Nós não estamos falando de um espírito qualquer. E segundo o nosso querido Chico, levou 4.000 anos para que ele pudesse fazer essa migração, saindo da 7ª esfera, encarnando na 3ª, e ao retornar ao mundo espiritual ainda visitou as trevas e o abismo, como está no Novo Testamento. Visitou os porões do inferno. Só para nós vermos a grandeza do trabalho de Jesus. Continua André Luiz. Qual ocorre no plano moral, assim tem acontecido sempre, em todos os distritos do progresso humano. Muitos registravam o impositivo de mais ampla divulgação da cultura. Contudo, só Gutenberg pôde articular os alicerces da imprensa. Muitos observavam que o mundo químico devia ter por base um elemento extremamente simples. Todavia, somente Cavendish chegou a descobrir o hidrogênio. Aqui André Luiz vai citar vários nomes. Gutenberg, Cavendish, Franklin, Stephenson, Newton, Edison, Pasteur, personagens que modificaram a nossa vida. Vai falar também de Marconi na outra página. Então, o que seríamos de nós hoje sem Pasteur, com a pasteurização? O que seríamos hoje de nós sem as descobertas da física clássica por Isaac Newton? O que seríamos de nós hoje sem as invenções de Thomas Edison? Aqui nós poderíamos colocar Carlos Chagas. O que seria dos países tropicais se não fosse há 100 anos atrás ele abdicar do convívio com a família e ir para o norte de Minas Gerais estudar o bicho barbeiro? Poderíamos aqui citar Santos Dumont com a aviação. Olha o progresso da aviação. Hoje chega a componentes químicos, farmacológicos, de computadores, por um avião. Hoje está aqui. Se pegarmos um avião, daqui a 10 horas estamos em Portugal, daqui a 12 horas estamos na França, daqui a 10 horas estamos em determinado lugar dos Estados Unidos, não sei em quantas horas estamos na Argentina, na Bolívia, em Cuba, Canadá. Trabalho de Thomas Edison. Marie Curie, trazendo 2 elementos radioativos para nosso entendimento, que compõem a nossa tabela periódica. Aqueles que descobriram os elementos da tabela periódica. Os pais
da psicologia, que hoje nós temos a oportunidade de devastar o mundo psicológico da criatura humana por meio da psicologia e por meio da psiquiatria. Os cientistas que trouxeram anestesia. Imagina a dor para tirar um dente do siso há 100, 200 anos atrás. Há 100 anos atrás não tínhamos anestesia. Não é nem muito tempo. Meu avô tem 93 anos. Então, falando de 100 anos atrás, não havia anestesia. Como em muitas partes do planeta Terra, ainda não há. Há 100 anos atrás, a maioria das mulheres davam à luz em casa por meio de parteiras e muitas morriam. Porque não havia higiene, não havia preparo, não havia conhecimento. Hoje nós marcamos o dia e a hora que queremos que o nosso filho nasça, se não houver nenhum problema, nenhuma dificuldade. Então esses personagens, eles vieram, tanto quanto Allan Kardec, também poderia estar neste panteão, falando sobre a mediunidade, trazendo a reencarnação. Então esses personagens, Newton descobriu a gravidade? Não. Ele aí estudou e trouxe para nós, não foi ele que inventou. Ah, foi Galileu Galilei que disse que o universo não é o ser, que a Terra não é o centro do universo, pelas suas análises, observando os astros. Ele não inventou nada, ele apenas disse. Ah, foi Einstein sobre a relatividade? Não, foi um estudo. A relatividade existia com Einstein ou sem Einstein. Ele não trouxe, como Allan Kardec não trouxe a mediunidade. A mediunidade já existia. A reencarnação já existia. A comunicabilidade com os espíritos já existiam. Esses espíritos todos, Marie Curie descobriu elementos que estão na natureza. Não foi ela que inventou a radioatividade, por exemplo, já estava lá. Ela apenas estudou e debruçou naquilo. Então, nós percebemos, como dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, o homem mesmo não cria nada. Ele pega elementos que, na sua grande maioria, são fornecidos pela natureza. Se nós pegarmos a base dos remédios farmacológicos, ou a homeopatia nem se fala que ela é a base de minerais, sais, raízes, plantas, a homeopatia. Mas a própria fábrica dos medicamentos tem na sua grande maioria a matéria-prima vindo da natureza. Tirando os remédios sintéticos, tirando uma coisa ou outra, uma casa, por exemplo, os elementos, na sua maioria, vêm da natureza. Então nós vamos vendo que a natureza ela vai. E aí vem esses homens de gênio, essas mulheres de gênio, e pega o que a natureza já fornece e transforma, para que tenhamos uma estabilidade e uma qualidade de vida. Continua André Luiz. Muitos reconheciam a possibilidade de isolar-se à faísca elétrica. No entanto, só Franklin levantou o para-raios. Muitos pensavam na criação do transporte rápido, mas somente Stephenson desvelou a locomotiva. Muitos pressentiam a existência da gravitação. Entretanto, somente Newton granjeou enunciá-la. Muitos falavam em arquivo da voz. Contudo, só Edison corporificou o fonógrafo. Muitos suspeitavam da influência maléfica dos bacilos. Todavia, somente Pasteur instituiu a imunização. Muitos estudavam as ondas eletromagnéticas. No entanto, só Marconi estabeleceu as comunicações sem fio. Então, muito já se falava, já estava nas ideias de muitas pessoas. O próprio Einstein teve teorias que Einstein deixou para nós que foi revelada agora, 100 anos após a sua tratativa. Veja, 100 anos.
para poder certificar daquilo que ele havia dito. Ele estava 100 anos à frente dos seus colegas na ciência. Só que cada cientista, cada músico, cada artista, cada ser humano está num tempo. Tem pessoas que estão há 100 anos na frente da humanidade, tem pessoas que estão há 100 anos para trás. Tem pessoas que estão há 50 anos para frente, é uma pessoa progressista. Tem pessoas que estão com a cabeça no passado. Então, esses personagens que André Luiz citou e que faria muito jus se ele tivesse também colocado Carlos Chagas, que foi ele. Um dos maiores cientistas que o Brasil já teve, um dos poucos, diga-se de passagem, de renome internacional, ganhando prêmios de honoris causa nas grandes universidades do mundo, defendendo a sua comprovação mundo afora e trazendo notoriedade científica para o Brasil. Isso nós não falamos. Nós não falamos muito de Santos Dumont. São personagens que foram grandes na história do Brasil. Foram personagens que marcaram o mundo com as suas descobertas e às vezes não damos o devido valor e a devida importância. E encerra André Luiz nos dizendo: através de séculos, muitos admitiam o intercâmbio entre os homens na carne e os espíritos no espaço. Contudo, somente Allan Kardec definiu a prática mediúnica, inaugurando nova era para a vida mental da humanidade. Glória, pois, a O Livro dos Médiuns, que consubstancia o pensamento puro e original do codificador sobre a mediunidade com Jesus. Estudemo-lo. Então é interessante porque Allan Kardec nos pede: pratiquemos a mediunidade cristamente. Ele não pede para praticarmos a caridade espiritualmente. Ele não pede para praticarmos a caridade segundo o espiritismo apenas. Ele pede para praticarmos a mediunidade cristamente. O que isso significa? Trazendo os preceitos do Cristo para a prática da mediunidade. Trazendo o ensinamento do Cristo: amai-vos uns aos outros, dai de graça o que de graça recebestes, e assim por diante. Mediunidade é linda e maravilhosa, desde que sirva para que o médium cresça e seja luz por meio da psicofonia, psicografia, vidência, mediunidade falante, seja que mediunidade for, gerando bênçãos e paz àqueles que estão do outro lado. Não adianta eu trazer a mediunidade, não adianta eu possuir a mediunidade e eu guardar para mim. Não, a mediunidade precisa florescer, a mediunidade precisa frutificar, a mediunidade precisa expandir e só expandirá com a nossa dedicação, com o nosso esforço, com a nossa reforma íntima. Queridos amigos e queridas amigas, estamos terminando, melhor dizendo, o estudo de mais um capítulo do livro Opinião Espírita. Eu agradeço pela sua audiência, eu agradeço pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita, Perdão, Amor e Caridade. Votos de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo estudo.